Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mais uma noite na presença de Deus, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Quem está nos visitando nessa noite, levanta as mãos assim. Pega um copo e tá ali embaixo pra mim. A irmã, nossa amada ali. O pastor tinha disse que está nos visitando nessa noite. Olha. A moça também que veio com a irmã Selma. É a gera dela. A filha, a cara não nega que é a filha e a nora. Graças a Deus por isso. O que a igreja vai dizer? 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje sempre traga Aí a água entrou no lugar errado. Seja sempre bem-vinda ao Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus. Né? Deus já tem operado neste lugar desde o início. Aleluia! Desde as orações, das adorações, das danças. Deus tem operado neste lugar, irmãos. Quantos acreditam que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio? Aleluia. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Não tenha dúvida disso. A palavra de Deus, quando ela é pregada dentro dos nossos corações, quando nós recebemos algo dentro do nosso coração, dentro das nossas entranhas, é algo que nasce, é algo que cresce, né? E é de graça, não é cobrado nada aqui, porque de graça dá e de graça receber, e a salvação é pela graça, meia fé no Senhor Jesus Cristo. E nessa noite nos aprove, o Senhor está aqui. Foi incumbido a trazer a palavra do Senhor, né? Obrigado desde já pelo convite. Você está no culto da família. E graças a Deus, porque Deus tem nos livrado. Deus tem livrado a minha casa, Deus tem livrado os meus filhos, Deus tem guardado muito o meu lar. Como Sandra ela disse, realmente eu vejo o livramento de Deus na minha vida. Um mês ou 20 dias atrás, como a gente tem um comércio, a gente tem um estabelecimento lá no Feira Nova, a expansão no Feira Nova, e até na época do congresso dos jovens, né? Queria dar um testemunho também de livramento. O livramento que Deus nos deu foi muito grande, esse livramento. E como eu trabalho pela manhã, no domingo, eu vim para a igreja, trabalhei pela manhã e à tarde fui para casa, né, para descansar, para vir para a igreja. Então, meu cunhado disse, falou, Zay, teve um assassinato aqui na frente da farmácia. 2 horas depois que eu fechei a loja. Eu falei, foi mesmo? Rapaz, acabaram com a pessoa. Misericórdia. Até então eu falei, Deus, guarda, Deus, tem misericórdia. Obrigado pelo livramento que você nos deu. Porque eu poderia estar com a loja aberta e os disparos poderia até acontecer outra coisa pior. E eu fui para casa, né? À noite a gente veio para a igreja, depois foi para casa. Pela manhã a gente foi lá para a farmácia. Manda irmãos abrir a loja. Chego na loja, visto as prateleiras quebradas e bateu 3 tiros dentro da porta, só que só entrou um. E o tiro que entrou, ele veio direto, passou pela porta, atravessou, passou por uma vitamina, quebrou a vitamina e veio direto do caixa, na direção do Imbigo, onde estou em pé, né? E onde eu fico atendendo os clientes na região certa, é como fosse um caixa aqui, e o tiro ele veio assim numa direção assim. E eu vi o livramento que Deus me deu. Eu vi o livramento que Deus guardou a minha casa, Deus guardou a minha família. E alguns dias eu tenho sonhado alguns sonhos terríveis, irmãos. Inimigos se levantando, coisas terríveis, e eu levanto e falo, Senhor, está repreendido, eu não aceito essa situação. Eu não aceito. E outra ocasião, na questão que Samuel falou da moto, ele falou 2 vezes. De sábado, fui levar a Sueli, foram pela manhã, às 6h30 da manhã, não tinha racha nenhum. Eu cheguei, voltei para casa, mas Sueli andando para um determinado local distante. Mas também entreguei na mão do Senhor. E antes desses 2 dias eu tinha sonhado, eu nem falei para a Mara, eu tinha sonhado que eu tinha sofrido um acidente e que eu tinha
batido no carro, ele tinha voado longe. Esse Há poder no sangue de e eu Jesus. acordei assim, orando a Deus. Deus está repreendido em nome de Jesus. E quando chega na terça-feira, fui buscar a senhora novamente no colégio, meio-dia, sol quente. Eu deixava ela Lázaro, fica aí. Aí eu voltei novamente para consertar a força do pneu que tinha furado. Aí nesse momento eu falei, Deus, eu sei o que é que o Senhor está fazendo, eu sei que tu está me dando algum livramento, eu sei que o Senhor está me guardando de alguma coisa. Sentei na borracharia, perguntei para ele, como é que você está? Aí ele abriu a câmera de ar, né? Aí ele falou, rapaz, vou lhe contar uma boa e uma ruim. Eu falei, conte. Se eu mexer aqui novamente, se desencher, você vai ter que comprar outra câmera de ar. Aí ele fez um teste disso. Aí colocou lá, né, na água. Aí ele, rapaz, tá dando dízimo, né? Eu falei, gostei. Tô dando dízimo, glória a Deus. Porque eu pude colocar de novo a câmera para você ir embora. Eu falei, louvado seja Deus, porque ele disse que eu estava dando dízimo. Glória a Deus. Então a câmera de ar, ela prestou novamente. Eu falei, louvado seja Deus. Sentei na cadeira, esperei, comecei a glorificar o nome do Senhor. Então Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. Então são tantos livramentos. E esta semana, Deus está apertando muito meu coração lá em casa. Estava orando ao Senhor. Deus guarda a minha família, guarda o meu lar. E lá em casa, irmão, faltou luz, faltou água há quase uma semana, pastor Alex. E a gente falou, não, isso não é normal. Isso está muito estranho. Na casa do vizinho tem água, o Embasa não cortou a água, a gente paga todo mês a água. E quando passou 7 dias, a gente falou, não, tem alguma coisa errada aqui, vamos procurar um pedreiro para a gente ver a situação. Irmãos, quando a gente chama um pedreiro para ir lá em casa, quando o pedreiro chega do outro lado da casa do meu cunhado, que é do outro lado da parede, ele bate no chão, fofo. Quando o pedreiro ele cava, abre, irmãos, uma cratera que a gente ficou até assustado, pastor. Porque o cano da Embasa tinha estourado. E esse cano já estava vazando água. Mas antes disso, a caixa do vizinho, né, que não fez direito, estava vazando água, pastor. Está dentro da minha casa, embaixo do alicerce. Então, se louvado seja Deus, porque se eu vejo isso daqui a mais alguns meses, minha casa poderia estar indo a pique, né? As paredes poderiam ter rachado. Então, eu e Mário ficou muito assustado. Mas a gente falou, Mário, calma, Deus vai providenciar novamente as coisas e Deus vai colocar novamente as coisas no lugar certo. E para a glória de Deus, o pedreiro lá fez o serviço e colocou as coisas no lugar certo. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. Então, tem livramento que nós vimos e tem livramentos que nós não vimos. E Deus continua abençoando teu vizinho. E glorificar ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Vamos abrir o texto lá no livro de Josué 24. Eita, Jesus. Tu cumpre o que tu promete, Pai. Capítulo 1. Versículo 1. É forte, Jesus. Josué 24, versículo 14. E por vez, Para nós podermos ganhar tempo. Que essa palavra, irmãos, venha falar ao seu coração, venha falar no meu coração, porque eu já falou. É no Velho Testamento, é? Fica no Velho Testamento, antes de Apocalipse. Tu foi longe, menino. Glória a Deus. Todos acharam amém? E desde quinta-feira Deus tem ministrado esse texto aqui, né? A nossa amada ali, Cecília, pregou sobre o livro de Josué. Nosso pastor ali trouxe a abertura sobre o livro de Josué. E Deus foi trazendo a confirmação. Eu falei, Deus é isso mesmo. Pode começar? Pode ler? Ganha tempo. Diz assim, irmãos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade.
Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servia ao Senhor. Porque se por parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses ou a quem serviram vossos pais, que estão além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai repetir comigo? 1, 2, 3. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E aqui no versículo 16, continuando. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da cidade. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não poderei servir ao Senhor, porquanto Ele é Deus santo, Deus zeloso, que nos perdoará a vossa transgressão e não perdoará a vossa transgressão nem vossos pecados, se deixares o Senhor e servis a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Porque Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que conheceste o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e os pôs por estatutos e direitos em Siquém. Diga assim: Senhor, me abençoe com a tua palavra, sem a qual não sei viver. Irmãos, esse texto é um texto corriqueiro que está em muitas bocas. Quem hoje não tem esse tema diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode estar passando por qualquer momento da sua família, da sua casa, mas essa profecia você sempre diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem disse isso foi o próprio Josué. O próprio livro de Josué está contando a história de Josué. Josué, ele foi um guerreiro, foi um homem que saiu do Egito, juntamente com os hebreus, juntamente com Moisés e toda a sua comitiva, porque existia uma promessa que o povo de Israel, eles alcançaria a terra prometida. E quando o povo sai da terra do Egito e vai para o deserto, pelo comando de Moisés, que Deus ele entregou a Moisés os 10 mandamentos, que Deus usou a Moisés para conduzir o povo ao deserto, irmãos. Josué estava do lado de Moisés. Josué ele foi o sucessor de Moisés. Até então Josué ele aprendia com tudo que Moisés estava fazendo. Josué ele praticamente, irmãos, ele era o braço direito de Moisés. Então todo líder ele tem uma referência, e todo o servo também tem uma referência. E Moisés ele era como pastor de Josué. E você vê que Josué ele sai do Egito e começa a conduzir algo que Deus colocou no coração de Moisés. O nosso relato você vai ver que quando Deus mandou os
os 12 espias para espiar a terra que Deus tinha prometido. Josué estava na terra. Josué foi juntamente com os 11, Josué e Caleb. E quando eles voltaram, os 10 trouxeram má notícia. Mas somente Josué e Caleb, eles trouxeram boas notícias. Então, Deus ele já começou a ver um destaque de Josué. Porque Josué era um homem guerreiro. Você pode ver que quando o povo estava lutando, tem um relato em que, enquanto o povo estava lutando, Moisés estava estendendo as suas mãos. Moisés estava estendendo as mãos em oração, e o povo judeu estava guerreando lá embaixo. E Josué estava na batalha, mas existia Moisés que estava intercedendo pelo povo. E quando você vê esse relato, Josué era um guerreiro, irmãos. Agora você vai ver a diferença de Moisés, que era um homem que andava com Deus, face a face com Deus, que tinha sua intimidade com Deus, e Josué, que era um homem guerreiro, era um homem que fazia a vontade do Senhor. E quando Deus ele chega para Moisés e disse que Moisés não iria entrar na terra prometida, o Senhor unge Josué. O Senhor chamou Josué para uma grande batalha, para levar o povo à terra prometida, porque Moisés não iria entrar na terra prometida. E eu digo para vocês, irmãos, Josué, ele não foi eleito com o povo, ele foi um eleito de Deus. Josué, ele foi escolhido para levar o povo diante da presença de Deus, mas quem escolheu foi Deus. Não foi uma eleição das 12 tribos que colocou Josué lá, mas foi Deus que escolheu Josué para glorificar o nome do Senhor, para levar o povo de Israel à terra prometida. E na quinta-feira, pastor pregando, estava abrindo culto, a nossa irmã Cecília, pastora Cecília, e eu entendi que Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua maneira de agir. Existe um tempo, irmãos, que Deus usou Moisés, mas existe um tempo também que Deus usou a Josué. Então você vê que existe 2 tempos. 40 anos de Egito, 40 anos de deserto. Moisés passa 40 anos no deserto, depois mais 40 anos no deserto, e depois Josué, ele recebe esse chamado do Senhor. Josué, no livro de Números 3, não precisa abrir, 8:16, o nome dele, ele significa Jeová é salvação. Quando Josué, ele foi guerrear e voltou trazendo boas notícias, o nome dele era Oséias. Ele era da tribo de Efraim, filho de Num. E quando Josué traz essa boa notícia, o nome de Josué é mudado. O nome de Oséias é mudado para Josué. Moisés unge Oséias com o nome de Josué. Então, meu amado, quando você traz uma boa notícia, Deus ele muda a nossa estratégia. Deus ele muda a tua vida. Deus ele te dá um nome novo. Quando você traz algo novo, irmãos, para alguém, Deus ele te abençoa muito mais. Quando Deus ele te fortalece, quando Deus ele te chama para algo novo, Deus ele vai te capacitar cada dia. E esse texto que me dá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós entramos aqui no texto. Esse relato aqui, ele foi muito tempo depois. Longe da caminhada, já existia uma caminhada que Josué estava com o povo. E o povo entra na terra prometida. Aí eu gostaria que os irmãos abrissem o texto lá no início. Só para que os irmãos possam entender. Lá em Josué,
Josué 7. Josué 3. Quando Deus ele chama Josué, existia um Jordão para passar. Engraçado que o ministério de Moisés existia o Mar Vermelho. E no ministério de Josué existia um Jordão para passar. Como a nossa amada pregou, o Jordão, a água estava passando bem alto. Passando das ribanceiras. A água estava muito alta, não era tempo de maré baixa. E Deus ele falou para Josué que ele iria passar a pés enxutos. E quando Josué ele chama o povo, convida o povo para passar no Jordão, foi diferente, porque o povo de Israel estava sendo perseguido por Faraó. E agora o povo não estava sendo perseguido. E quando o povo passa pelo Jordão, o que existia? Não existia perseguição, não existia os cavaleiros de Faraó, não existia o próprio Faraó, mas existia a presença de Deus no meio daquele lugar. Quando o Jordão ele estava cheio, e o texto disse, quando os sacerdotes colocam os pés sobre o Jordão, o que existia? A Arca da Aliança. A presença de Deus. Quando a presença de Deus, irmãos, ela chega, ela entra no Jordão, o Jordão se abre. E os soldados eles começam a passar juntamente com o povo. E quando o Jordão, ele antes de fechar, Josué ele coloca 12 pedras no meio do Jordão. E quando saem as 12 pedras, para entender aos filhos que viriam depois das gerações próximas, dizendo que foi o Senhor que fez essa grande obra, foi o Senhor que novamente abriu o Jordão. O Senhor abriu o Mar Vermelho e agora também abriu o Jordão, meu irmão. Jesus também é assim em nossas vidas. Deus te abençoou hoje ou ontem, Deus vai te abençoar de novo. A glória de Deus vai descer de novo sobre a tua casa. A glória de Deus vai descer de novo sobre a tua vida. Aí nós entramos no texto que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se Deus fez alguma coisa em nossas vidas, que foi muita coisa, muito mais Ele vai fazer em nossas vidas. É só nós esperarmos no Senhor, porque a glória de Deus vai passar, irmão. A arca de Deus vai passar. A presença de Deus está em nossas vidas. Se nós temos a presença de Deus, meu amado, a glória do Senhor, ela vai nos atingir, nós vamos alcançar a nossa vitória. Nós vamos alcançar a promessa. Só não podemos descansar. Só não podemos descansar. Porque os soldados estavam prosseguindo e quando o Jordão se fecha, já não poderia mais voltar para o outro arraial, porque Deus já tinha entregado a terra prometida na mão de Josué. E aqui, no versículo 5 diz, versículo 3, capítulo 3, versículo 5 diz, Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, é necessário vocês se preparar. É necessário que eu me preparar. Eu como sacerdote da minha casa, você como sacerdote da sua casa, nós precisamos nos preparar. É verdade. Porque Deus ele não nos abençoa de qualquer jeito, irmãos. Deus não é bagunceiro, meu irmão. Deus ele nos abençoa quando nós nos preparamos. Porque se Deus nos abençoa hoje, às vezes nós não estamos preparados e às vezes deixamos a bênção do Senhor. Mas Deus está sempre nos mandando santificar-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará em nossas vidas grandes proezas. E quando o povo do Egito, o povo de Israel tinha saído do Egito e foi para o deserto, o que caía pela manhã? O maná. Esse maná, toda manhã, as pessoas, quando saíram da sua tenda, recolhiam o maná. Todos comiam do maná que o Senhor tinha prometido. Mas depois que entraram isso na terra prometida, o texto diz que o maná cessou. Porque o povo estava fazendo uma ceia de celebração. E começaram já a provar das espigas daquela terra.
das espigas que Josué que tinha ido sobre aquela terra e que Josué foi anunciar, irmãos. Quando você anuncia a boa notícia chega até você. Quando você anuncia algo que Deus vai fazer, essa proeza, essa glória chega até você. Continue profetizando que as coisas de Deus vão chegar. Continue profetizando. É muito fácil nós profetizarmos quando nós estamos na bonança. É muito fácil você profetizar quando você está bem, meu irmão. Quero ver nós profetizarmos quando está tudo dando errado. Quando está tudo dando, as coisas começarem a andar ao contrário, você começa a profetizar, meu. Você começa a glorificar a Deus. Obrigado por essa situação, porque eu sei que o Senhor vai mudar. Eu sei que o Senhor vai me tirar desse vendaval. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. E Deus, irmãos, Ele sabe do nosso coração. Deus, Ele sabe do teu coração. Deus, Ele vai te tirar você dessa situação, irmãos. É só nós crermos na presença de Deus. É só nós tomarmos posse do que Deus tem feito em nossas vidas. E quando Deus chama Josué ele conduz ao povo. E Josué mostra o texto. Olha só. Vocês têm certeza que querem servir ao Senhor? Você tem certeza que querem adorar ao Senhor? Vocês estão fazendo a sua confissão de fé. E o povo, sim, tenho certeza que nós queremos servir ao Senhor. E Josué chega e fala para eles: já que vocês querem servir ao Senhor, tira os vossos deuses de dentro de vocês. Porque o povo, irmãos, Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ponto. Quando Josué diz isso, ele tira toda a responsabilidade do arraial dele. Porque agora a responsabilidade é na casa dele. O responsável é ele, a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele toma a responsabilidade dele da casa, da sua família, e diz para os outros: vocês precisam deixar os deuses que estão dentro do coração de vocês. E foi algo que mexeu muito comigo. Sabe por que mexeu muito comigo? Porque existem coisas em nossos corações que muitas das vezes são deuses, irmãos. Existem coisas dentro do nosso lar que muitas das vezes são deuses, são ídolos. Ídolos não é somente você estar debaixo, ajoelhado de uma imagem de escultura. Ídolo, irmãos, é tudo aquilo que você coloca Deus lá embaixo e coloca o seu ídolo acima de Deus. Então, Josué lhe disse: então remova os vossos deuses das suas casas, remova os seus deuses de dentro de vocês, porque o povo estava tendo as suas guerras, avançar a terra prometida, mas Josué chega e fala: então remova os vossos deuses. Como é que tem sido a nossa casa, o nosso lar? Será que existe algum Deus que não seja Deus em nossas vidas? Sabe de uma coisa, irmãos? Deus sempre ministrou em meu coração que tudo que eu busco acima de Deus se torna um Deus. Se você está buscando algo que está acima de Deus, se torna um Deus para você. Se você tem mais tempo para o seu trabalho e menos tempo para Deus, você está colocando o seu trabalho acima de Deus. Se você coloca os seus filhos, tem mais tempo para os seus filhos e menos tempo para Deus, você está colocando os seus filhos acima de Deus. Então isso é um ídolo. Se você tem mais tempo para fazer uma festinha, para ir a um jogo, não sou nada contra, né? Para buscar coisas que tem mais tempo lá fora no mundo, e você coloca Deus em segundo lugar, eu quero te dizer, irmãos, isso é um Deus. Quando você passa quase 4 horas de relógio na frente de uma televisão, eu quero dizer para você, isso é um Deus. Quando você passa a madrugada toda usando o WhatsApp, usando o Instagram, eu quero dizer para você, irmãos, que isso é um Deus.
E Josué estava mandando o povo de Israel deixar os deuses do coração para que o Senhor realmente esteja fazendo o milagre, porque o povo já tinha terra prometida, o povo já estava sendo separado das suas terras, o povo já tinha recebido o alimento, o maná parou. E meu amado, porque muitas das vezes quando o Senhor foca a corda, irmãos, nós nos relaxamos? Porque só jejuamos quando as coisas estão difíceis. É assim mesmo. Só oramos nas madrugadas, irmãos, quando o negócio está pegando. Só oramos ao Senhor quando o negócio, meu irmão, está terrível. Você vai pro monte quando o pavio está fumegando. Quando as coisas estão difíceis, você já reparou que você ora mais de 2 horas de relógio. Você passa mais tempo consagrando ao Senhor, porque as coisas estão difíceis. E quando as coisas começam, Deus começa a abençoar a minha e a sua vida, as coisas começam a dar certo, a corda começa a afrouxar, irmãos. É teu? Irmão, nós devemos buscar a Deus, irmãos, não pelas necessidades que nós temos, mas temos que buscar a Deus por aquilo que Deus é em nossas vidas.